Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que assistem a esse canal. O vídeo de hoje eu vou falar de um caso em que a atriz Cristiane Torlone postou um vídeo numa rede social dela falando que sofreu um assalto num bairro nobre onde ela mora, na zona sul do Rio de Janeiro. E também desabafou sobre o aumento da criminalidade. Cristiane Torlone é uma excelente profissional dentro de sua carreira como atriz, feito cinema, peças de teatro, novelas de grande sucesso. Mas, no campo pessoal, como a imensa maioria dos artistas, são adeptos à ideologia da esquerda, que defendem as chamadas vítimas da sociedade, entre aspas, e por apoiarem um certo descondenado a voltar à cena do crime, como já até disse, um certo vice-presidente que agora se encontra no poder. É só agora, Cristiane Torlone, que a senhora se manifesta sobre a criminalidade no Rio de Janeiro? Queria mostrar para você que está me assistindo um trecho do vídeo que a atriz postou em sua rede social, falando sobre o que ela passou, sobre o assalto. Assista o vídeo. É triste, cara. Você sai pra dar uma volta de bicicleta, numa das regiões chamadas mais caras do Rio de Janeiro, IPTU lá em cima, a gente pagando imposto sobre imposto. Você vai na rua dar sua volta de bicicleta, quase morre, te arrancam um mísero fiozinho no pescoço, não vai nada, só tinha valor emocional, que foi meu filho que me deu. Aí você volta pra casa assustada e amuada, e passa o resto do carnaval trancado em casa, apesar de estar num lugar lindo, vendo o mundo lá fora, mas com medo. Com medo. Tem algumas partes exatamente do que ela falou no vídeo que exatamente mostra a insatisfação, a indignação da atriz Cristiane Torlone no que diz respeito à criminalidade. Tem uma parte que ela disse, abre aspas, o Rio está implacavelmente refém da bandidagem. Fecha aspas. É só agora, Cristiane Torlone, que a senhora percebeu que a criminalidade só está aumentando dia após dia? Porque não só a senhora, mas todos os artistas, uma imensa maioria, não posso generalizar, mas uma imensa maioria dos artistas, os globalistas, são defensores da ideologia da esquerda e exatamente defendem os chamados bandidos. Sim, consideram os bandidos como vítimas da sociedade, aqueles que não tiveram oportunidades do Estado, enfim, narrativas e mais narrativas, para tentar colocar na cabeça das pessoas que os bandidos são pobres coitados. Essa narrativa, Cristiane Torlone, já não cola mais. Mas a senhora teve que passar por uma situação difícil como essa para sentir na pele o que muita gente já passou. E é engraçado também como que na mídia tradicional, quando acontece algo com alguma celebridade, coloca-se como criminoso.
Esses, exatamente, que cometem crimes. Agora, quando é alguém, um cidadão comum, coloca-se suspeito. Aí não dá para aguentar esse tipo de coisa. Mas as pessoas já estão entendendo esse tipo de situação que essa mídia tradicional tenta colocar na cabeça das pessoas, coisa que já não cola mais há muito tempo. Mas mesmo assim, eles continuam colocando esse tipo de narrativa. Tem uma outra parte em que ela diz assim, abre aspas, o IPTU lá em cima, a gente pagando imposto sobre imposto. Fecha aspas. Cristiane Torlone, o povo paga muito imposto mesmo. E olha que é uma situação que está totalmente equivocada, porque caso você que está me assistindo, colocando apenas um exemplo, você tem um imóvel que está no seu nome, está quitado e tudo mais, documentação certinho, tudo direitinho, bonitinho. Mas sempre vem a taxa de IPTU. Caso o senhor ou a senhora que estiver assistindo não pagar o IPTU, o Estado vem e pega o seu imóvel. Isso é algo totalmente inadmissível. Na minha humilde opinião, é um Estado totalmente emparelhado numa situação em que só serve para arrancar mesmo imposto de nós cidadãos de bem e só fica nisso. Porque a situação também que a gente encontra nas ruas, asfalto esburacado, calçadas esburacadas, tantas e tantas pessoas que já sofreram acidentes casuais nas ruas por tropeçarem, caírem, enfim. Estou dando apenas um exemplo de que exatamente desse imposto de IPTU é que deveria exatamente de colocar melhorias nas ruas. Porque senão, para que serviria esse imposto? Não é verdade? Mas é uma situação, sim, que a Cristiane Torlone, nesse ponto, tem razão de ficar indignada, como muita gente fica indignada, que desse imposto, com certeza, nós, cidadãos de bem, não vemos nas ruas, como posso dizer, com uma estrutura minimamente satisfatória para nós, cidadãos de bem, termos o direito de ir e vir, sem sofrer nenhum tipo de acidente. Enfim, continuando, uma outra parte em que ela diz, abre aspas, a gente que lutou por tanta coisa, pela democracia, pela justiça social, fecha aspas. Cristiane Torlone, com todo respeito, esse é um discurso em que também já está batido. Vocês da esquerda dizer que lutam pela democracia, aquela questão dos movimentos, das diretas já, sim, sim, sim. E isso foi muito importante lá atrás, porque até então, no governo militar, não se havia voto direto pelo povo para escolher presidente da República. Sim, mas a partir da década de 80 já se havia eleições para prefeitos e governadores. Foi um processo lento, muito lento, de abertura política. Mas é uma outra história. Mas mesmo assim, os esquerdistas acham que são defensores da democracia. E, na minha humilde opinião, não são democráticos. Porque quando são confrontados, eles sempre arrumam alguma forma de ludibriar os argumentos. Xingam, debocham, ou até mesmo viram as costas e saem. Fogem. Acontece muito isso
ultimamente vários e vários debates de pessoas que são de direita e esquerda, a imensa maioria dos casos, todos os esquerdistas sempre levam lapada nos debates. Porque eles não têm mais argumento sólido nas situações reais do dia a dia. Defendem cada coisa nefasta que não tem como nós, cidadãos de bem, defendermos. Como, por exemplo, aborto, legalização das drogas, bandidolatria, aumento de impostos. Sim, sim. Defende o aumento dos impostos, porque quem é estatizado, quanto mais dinheiro entrar, melhor. Por que será que todo esquerdista defende a estatização de qualquer tipo de empresa que seja e odeiam a palavra privatização? É uma coisa que sim, todo esquerdista defende a estatização de tudo. Eles querem ter o controle de tudo. Exatamente. Mas são situações em que nós, cidadãos de bem, temos que ter essa atenção. Não nos deixar levar pelas narrativas enganosas que a esquerda sempre defende. E a questão da justiça social, isso também já está batido. Justiça social pelo quê? Olha quanta coisa ruim que acontece todo dia. Tantas injustiças que acontecem. Pessoas sendo assaltadas como a senhora Cristiane Torlone. Sim. O que vai acontecer com este indivíduo que roubou esse cordãozinho que a senhora disse que não tinha valor financeiro e sim sentimental? O que acha que vai acontecer com este indivíduo? Com esta pobre vítima da sociedade? A senhora tem pena deste indivíduo que roubou um bem seu? O que a senhora acha que este indivíduo merece? Pelo menos uma cadeia, claro e evidente. Mas o sistema penal, ou melhor dizendo, as leis penais, são tão brandas que indivíduos como esse, melhor dizendo, criminosos como esse, não duram muito tempo nas cadeias. Logo, logo, está na rua. Enfim, que justiça social é essa que vocês dizem que defendem tanto? Poderia colocar isso nas suas redes sociais, Cristiane Torlone? É só uma pergunta. Um pedido também. Poderia ter sido mais específica? Enfim, dando continuidade também, numa parte em que ela disse, abre aspas, obrigada Prefeitura do Rio de Janeiro, obrigada aí por essa segurança tão presente mesmo, fecha aspas. Cristiane Torlone, então, a senhora vir cobrar da Prefeitura do Rio por mais segurança, eu acho que a senhora deveria de se informar um pouco mais. Por quê? Porque tem questões muito maiores que impedem a ação tanto da Prefeitura do Rio quanto do Estado para que haja melhorias na segurança pública. É algo que eu vou falar logo adiante. Essa semana surgiu uma notícia falando exatamente do poder judiciário, em que tal poder, tendo o óbvio e evidente embasamento da Constituição, procura-se meios de travar projetos de lei que levam a combater a criminalidade. Tanto é que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, apresentou um projeto de lei na criação
da Força Municipal de Segurança, que teria como objetivo a participação efetiva da Guarda Municipal, juntamente com as polícias, tanto civil quanto militar, no combate à criminalidade. Tanto é que eu já fiz um vídeo falando sobre essa questão do projeto de lei em que o prefeito Eduardo Paes está estudando para que seja colocado em vigor. Enfim, mas segundo o Judiciário, dentro da Constituição, as guardas municipais se limitaram a exercer o ofício de polícia de trânsito, exatamente, limitado a exercer o trabalho de guarda de trânsito. Sendo assim, as guardas municipais não teriam o uso de armas de fogo, se limitando a armas não letais, como taser, por exemplo. Então, com todas as informações mostradas, as críticas da atriz Cristiane Torlone com relação à Prefeitura do Rio são irrelevantes, pois os entraves do Judiciário para que estados e municípios não tenham poder suficiente para combater toda a logística criminosa que domina esse país. E também eu fiz um comentário falando na rede social da atriz. Sim, eu fiz um comentário para ela. Eu não deixei passar em branco em dizer sobre a celebridade, que é de esquerda, claro e evidente, que achou que a conta nunca iria chegar para ela, mesmo sabendo que ela apoiou um certo descondenado que está lá em Brasília, destruindo o país, não se importando nem um pouco com a segurança pública, somente com a dele. Cristiane Torlone, parece que a conta chegou para você. Parece que todo esquerdista fica indignado quando a situação acontece com a própria pessoa, sofre na própria pele situações semelhantes a essa, como ela passou, porque até então fazem-se discursos, narrativas, para que os outros tentam aceitar até mesmo uma certa pessoa que já disse que o assalto tem uma lógica. Não dá mais para aturar esse tipo de narrativa. Para você que está me assistindo, o que achou desse vídeo da própria atriz Cristiane Torlone falando em sua rede social sobre o assalto que ela sofreu e também sobre os entraves que o próprio judiciário impõe em estados e municípios para que a criminalidade fique cada vez mais à vontade para fazer o que quer. Comente, curta, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, ajude este canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. E como eu sempre falo, mesmo com todas as situações ruins que acontecem todo santo dia, mesmo assim, nós, cidadãos de bem, a gente sempre espera de que dias melhores virão.